dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Hoje na nossa parceria, nosso feat, nosso collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants. E estou aqui, lógico, honrado com a presença de Diogo Garcia. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, meu amigo, rapaz. faz tempo, né? Saudades. Tinha que dar oportunidade para outros sócios também aqui, mas, pô, eu tava com saudade, queria voltar de verdade. Boa, muito bem-vindo. Obrigado. A casa tá aberta, obviamente, né, para todo mundo da KPMG, mas você já sabe o coração. Obrigado. E só para a audiência que nos assiste, que nos ouve, né, vale mencionar que o nosso podcast tá bombando, hein? Obrigado. O número de views e não, tal. Na Praça da Sé só se fala disso. Caraca, cara, a gente teve o podcast, teve um episódio que foi o mais assistido da KPMG. Uau, parabéns. Então, essa parceria aí tá indo super bem. E hoje a gente trouxe aqui um entrevistado, né, que é o Guilherme Salgado, co-founder da 3778, uma health tech mineira. Isso aí, os mineiros sempre, chegando. A gente, né, que é 60% mineiro aqui. Pois é. Se bem que tem a brincadeira Minas que o mineiro Bahia. É o baiano cansado, é o baiano que parou no meio do caminho, né, que veio pra São Paulo. Mas Minas com Bahia é bacana. Um sotaquezinho quase parecido, enfim, mas tudo bom, Guilherme? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que bom saber que eu dei a sorte que você tá voltando hoje, né? Pois é, tô voltando. Agora você fez um trava-línguas aí. Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer isso no meu fonoterapia. Obrigado. Vou. Não, e o Guilherme que é um médico que virou empreendedor, né? Pois é, não sei o que é que esses médicos inventam de empreender, cara. Vai lá ganhar dinheiro com atendendo gente. Vai fazer uma também cirurgia. Não sei, é verdade. Estudou tanto. Tô brincando. Ó, os médicos aí, líderes de health tech. A gente chama vocês, mas vocês são corajosos em se jogar, mas assim... Como é que é isso, velho? Como é que é essa história? De onde que veio essa veia empreendedora? Boa. Desde a faculdade eu já tinha essa veia, sem entender o que era empreendedorismo, óbvio, mas eu vou começar com a brincadeira, né, assim, melhorar a vida um por um demora demais, então você tem que empreender para tentar melhorar no balde, né, então eu saí do consultório, né, para tentar ir de balde em balde. Mas faculdade, a gente já reformulou toda a parte da atlética da faculdade, fizemos campanha de doação, na época tinha livro, né? A gente tá falando ainda de um tempo que faltava livro na Universidade Federal, né? Nossa, na época tinha livros. Faltava livro físico na Universidade Federal. Então a gente fez uma campanha de doação copiando o modelo americano, trouxemos não sei quantas estantes, então já tinha um pouco disso. No final da faculdade... Tinha esse ímpeto já de fazer coisas acontecendo. Isso, não entendia bem, não sabia, não existia ainda, quer dizer, se existia eu não conhecia empreendedorismo, gestão, nenhum desses termos, né? Aí no final da faculdade inteira eu estava direcionado para fazer oncologia, fiz 1000 estágios, fiz publicação, gosto muito. E aí no final eu falei, não é bem isso, assim, não é isso que eu quero, realmente... Hoje, olhando para trás, talvez eu queria, na vida do médico, ser cada vez mais ultra especialista, né? Mesmo quando ele é generalista, é um conhecimento específico que você tem que estar melhor a cada dia. E aí eu muito com essa inquietude de ser mais generalista, né? Assim, connecting the dots e tal, enfim. E é isso que, hoje, olhando para trás, dá para entender um pouco por que eu fui para esse caminho. Mas, realmente, no dia que eu falei com meu pai... literal. Você chegou a trabalhar? Cheguei a trabalhar, né? Mas o dia que eu falei com meu pai que eu ia, né? Não, vou montar empresa, vou empreender. A palavra não era empreender, vou montar empresa, né? Ser empresário. Perguntou, tá bom, e mais o quê, né? Tá bom, e mais o quê, né? Então... Isso aí, como que chega as 3778? É a sua primeira, não? Não é a primeira. A 3778, então fiz uma carreira... Fiquei ali 2 anos aí atendendo, fui médico de família, enfim. Não médico de família, né? Mas no programa de saúde da família. Fui lá para Blumenau. Olha. Foi legal lá, porque lá tinha um projeto de prontuário eletrônico com o Ministério da Saúde. Bacana. Então, tive esse primeiro contato ali já, vamos dizer, com o digital. Também ainda sem entender, né, ali. Foi bem bacana, mas aí dali eu decidi que eu queria ir para gestão, né? Então, não tinha na época aqui no Brasil ainda, né, essa trilha de gestão em saúde. E aí eu fui fazer, né, medicina do trabalho e epidemiologia, que era o que tinha mais próximo ali de um modelo de gestão, né? Então, por isso que eu fui. Aí depois vim para São Paulo, trabalhei em consultoria, fui ser superintendente de banco. Olha! Sério? Fui superintendente de Banco Safra, aí depois... Caramba! Fui para o Sírio e aí comecei a empreender, né? Então, fui sócio
uma startup, agora eu posso falar, né? Que foi comprada ali pela Bradesco, de inteligência artificial generalista. Então foi muito legal para mim. Todo Emerging Giants ele tem um histórico de que já empreendeu algum negócio. Foi muito legal porque não era só saúde, né? Então, pô, eu lembro, né, de eu ali negociando com, né, CTO de banco, né? Pô, foi uma escola para mim, né, muito, muito bacana, mas aí depois resolvi voltar para a saúde, né? Então você pegou essa experiência? Tive uma experiência como executivo, depois, né, outras, né, empresas, e depois da 3778 tem 7 anos de existência. A gente fez 7 anos em maio agora. Onde que clicou? Porque você falou, cara, eu vou para gestão de saúde, por que... Lá atrás foi muito nessa linha de, né, assim, poxa, né, eu quero, como que eu impacto esse sistema, olhando um pouquinho ali o dia a dia, né, assim, percebendo que realmente tinha muita coisa que muitas vezes o médico deixa de fazer por tudo que está por trás, né? Então, pô, quantas vezes a gente ali atendendo na ponta, né, em locais mais, né, isolados, você acaba pagando o pato literal de uma coisa que é sistêmica, né? Então, pô, muita gente esperando muito tempo, né, na fila, depois não tem a medicação, e aí depois você entendendo, você vai ver que isso tem a ver com o sistema, com a cadeia como um todo. Então, acho que esse que foi o primeiro ponto, aí muito nessa, pô, como que eu gero mais impacto em menos tempo. Tá. Acho que hoje eu consigo olhar para isso. Lá atrás era uma inquietude de, poxa, quero fazer uma coisa, né, que gere mais, vamos dizer, não seria impacto, mas que gerasse mais oportunidade, vamos dizer, de mexer com mais de uma coisa ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E aí você disse que tem 7 anos a 3778 tem 7 anos. E 3778. Por que 3778? Boa pergunta não quer calar, boa, né? Vou tentar, 7 anos de 3778. Vou tentar ser rápido, né? Quando a gente foi pensar ali no nome, né, a gente nasceu como uma empresa pura de analytics e inteligência artificial em saúde, né? Então não tinha serviço, né? Era simplesmente inteligência artificial em saúde e analytics, nascendo, posso citar aqui, os 2 primeiros clientes, Rede Mater Dei e Sírio-Libanês. Então, focado ali até, né, na parte mais do hospitalar. E a gente queria, né, ter um nome que fugisse ali de AI for Health, qualquer coisa desse tipo. Nome mais genérico, né? Mais genérico. Legal. Sendo mercado B2B um nome que despertasse interesse, né? Por quê? Né? Eu não sou B2C, ele não tem que lembrar a minha marca. Então, muitas vezes, a empresa dos números, tá ótimo. E para uma reunião... empresa dos números. Empresa de saúde dos números. E para uma reunião comercial sempre quebra o gelo. Por que 3778? Então, você tem... E, pô, e quando a gente achou o nome, foi muito significativo, porque o nome vem do Go, do xadrez chinês, né? Que é um jogo que foi muito emblemático quando, né, o Google derrotou, né, o cara que era 12 vezes campeão mundial. Exatamente, DeepMind ainda nem era Google. Isso foi muito emblemático na comunidade de inteligência artificial. Era algo que todo mundo achava que ia demorar 50 anos para acontecer. Aconteceu em 2015, né? E é um jogo marcado por, né, movimentos, jogadas. 1, 2, 3. Então, 37, 78 são 2 movimentos. Esse jogo, quando ele aconteceu, todo mundo achava que o ser humano ia ganhar da máquina com facilidade, né? E não foi isso. Começa o primeiro jogo, a jogada 37, coisas da Ásia, né? Tem comentarista e tal. Todo mundo achando que a máquina tinha feito a jogada ruim. Errada, né? Na verdade, o cara levanta, sai da sala, os caras começam a olhar, foi uma jogada raríssima. A máquina ganhou o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo. O Lucidol, que era o campeão da entrevista, falando assim: vou ser humilhado. Bem pragmático. E aí, no quarto jogo, ele faz a jogada 78, e é a última vez que uma máquina ganha do ser humano. E aí, o Wired faz uma reportagem, 37, 78, o encontro da máquina com a humanidade. Que legal. Falou, caraca, nunca mais vou esquecer. Inclusive, eu jogo xadrez. Você joga xadrez? Xadrez sim, Go não. Né? Bora jogar pra aprender. Go é outro jogo mesmo. Assim, né? E, Guilherme, quando você atacou esse mercado de gestão de saúde corporativa, por quê? Por que você não atacou, por exemplo, o mercado de seguro de vida, por exemplo? Não, ótimo. Quando a gente começou ali no hospital, então primeiro a gente viu, tem 2 motivos. Primeiro a gente viu que naquele momento, olhando 7 anos, falar de inteligência artificial... Aliás, eu até estava anotando aqui, fazendo a conta, 37, 78, somando dá 7. Tudo. 3 mais 7, mais 7. Dá 7 no final. Não sabia. Gustavo tava achando que ele ia desvendar numerologia. Mas é 7 porque é 7 anos. Tem outra que a gente gosta muito, não é o motivo, a gente usa muito dentro da cultura da empresa, que é melhorar 1% todo dia, 365 dias, você vai melhorar 37,78 vezes.
Uma ótima coincidência, né? Então, não foi por isso, mas a gente usa muito, 1% todo dia, né? Então, pegando os números. As histórias que você conta depois, né? Já me perguntaram se era isso. Eu falei, pode ser também, né? É o gosto do freguês, né? Então, quando a gente viu, né, olhando para trás, 7 anos, a gente falou, o nosso mercado endereçável aqui vai ser muito pequeno, então é uma parte pragmática disso. Qual hospital vai comprar sistema de inteligência artificial no Brasil falando de 7 anos? Na prática, né, pouquíssimos. Né, a gente falou, a gente então tem que rever. E o outro ponto é o quanto que eu realmente vou gerar de impacto, né, lá na ponta, né, no sistema como um todo. A gente já nasceu querendo gerar impacto na sustentabilidade do sistema. A gente tem uma crença muito forte que custo tem a ver com acesso e sustentabilidade. Né? Saúde você se consome por custo. Né? O acesso ele é super relevante. Você não vai navegar ninguém, engajar ninguém, coordenar ninguém se não tem acesso. Se não tem acesso, você vai navegar aqui, não tem acesso. Né? E custo tem a ver com isso. Quanto menor o custo, mais acesso as pessoas vão ter a mais coisas. Então, olhando para isso, a gente falou, poxa, aqui a gente não vai impactar. Olhando para o outro lado, você vai, vou para a operadora, também, né, um mercado curto, né, pequeno. Então, quem que é o outro player que está, né, no mercado aí, né, não vou falar desamparado, mas que é super relevante, que é responsável por 70%, 80% do financiamento do setor privado e, por consequência, dá impacto no público, que são as empresas. Né? O plano empresarial ele é super relevante. 70% do e a gente fez um primeiro projeto, né, no Sírio que era dentro de saúde corporativa. Então, quando a gente viu o projeto que a gente fez, o impacto que gerou, o meu histórico né, de médico trabalho, né, também, né, dentro de corretora, dentro de banco, então entendendo disso também, né, e vendo o que a tecnologia podia trazer, a gente falou, poxa, aqui tem uma veia, né, que faz sentido a gente entrar, né, que tem muita coisa ainda para ter de melhoria, de oportunidade, né, que tecnologia certamente vai ser um drive super relevante para isso também. E aí entra um outro ponto, que aí é uma crença tanto nossa quanto, né, do Randall, que é um dos nossos principais investidores, que era ser independente. Assim. Então, eu não sou nenhuma operadora e também não sou um hospital. Assim, nada contra, mas eu estou 100% alinhado com o meu cliente. Legal. Você até comentou o Randall, tem uma pergunta dividida em duas partes, né, na verdade. Que até na hora de fazer o roteiro aqui, não encontrei nada de vocês são super low profile. A gente conversa um pouquinho sobre isso. Mineiro. Né? Mineiro, A gente fala mais sobre isso. Mas 2021, que foi o último, pelo menos anunciado público, o último grande movimento de vocês, que foi incorporar a Tag Saúde e a Intep, né? E também vocês fizeram esse movimento trazendo a LTS, que é o Randall Zanetti, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, Beto Sucupira, né? Que são os investidores de vocês. Então, as duas partes são essas. A incorporação, esse movimento que vocês fizeram lá em 2021, deu certo? Rendeu os frutos que vocês esperavam? Né? A companhia foi para o lado que você imaginava. E o outro lado ter esse quarteto e ter esses caras como investidores, como é que é isso? Você liga, você manda um zap pro Lema, assim, de vez em quando, tô com uma dúvida sobre, né? Não, o mais próximo nosso, o líder dos investidores, né, foi e é o Randall, né? Ele que trouxe a LTS, ele que trouxe todo o cap table. Então, o Randall, eu estou mensalmente com ele, minimamente, e, poxa, qualquer coisa, ele realmente ajuda muito. É um cara que, né, vendeu para RH, fez a odontoprev do zero, então tem todo o conhecimento do setor, né? Assim, se você falar de unicórnio, né, ele foi um unicórnio lá atrás, né, um dos poucos, né, empresas, né, do 0 ao bilhão self-made. Randall é um deles, né? São poucos em saúde, você conta nos dedos quem são, né? Sim. Então o Randall é um deles, então tem todo esse conhecimento e ajuda muito, né? Assim, então, e ele é muito presente, né? Então super presente. A LTS, a gente teve muito mais contato no início, né, mais pontuais, mas óbvio que não preciso nem falar que todo contato pontual é sempre um grande aprendizado. Então sempre também eles trazem muita questão ali de, né, pessoas, né, time, né? Então, assim, você está com o time certo para o desafio certo, né? O tempo todo, né, trazendo muito isso, ajudando nisto também, né? Então é bem legal, bem bacana. E aí a segunda pergunta, né, poxa, a gente atingiu o que queria, mais lento que a gente queria, com mais dor do que eu gostaria, mas sim, atingimos o que a gente queria, né? Então acho que um pouco até que a gente estava falando aqui na prévia, né, assim, demorou mais do que a gente, né, imaginava. Acho que o mercado de health tech como um todo, né, assim,
Demorou mais, né, doeu mais, mas a gente tá chegando onde a gente planejava, onde a gente queria, né? Assim. Da conversa que a gente estava tendo aqui na conversa, por que não tem um gigante ou um Nubank no mercado de saúde ainda? O que falta para a gente ter Ótima pergunta, Nubank né? da saúde? Acho que tem uma parte do contexto de saúde, né? Assim, a gente consome saúde muito diferente que a gente consome serviço financeiro, né? Assim, acho que desde marca, né? Assim, óbvio que também serviço financeiro marca conta, mas saúde mais ainda, né? Na hora que você vai fazer a sua saúde de fato, a marca é relevante para você decidir, né? Isso. Então, muito relevante, né? Então, se você tem ali em pé de igualdade ou proximidade uma marca conhecida e uma nova, saúde você arrisca menos, ponto, você arrisca menos, né? Então, você tem um cartão de crédito de graça, legal, você vai testar, você nunca teve e tal, você tem um atendimento de graça, talvez você nem vá. Você fala assim, pô, não confio, é de graça, pra você verdade, ver, parece bobagem, mas não é. São comportamentos diferentes. Muda o comportamento muito. Então, isso é um. Regulação é outra, a regulação é mais dura, faz diferença. A questão do tradicional, que óbvio que faz parte, mas do errar rápido, cara, é diferente em saúde, né? Então, assim, eu entregar um boleto errado é muito diferente de eu entregar um exame errado. Você sabe que desculpa, me permite um comentário, eu vi um empreendedor, até do programa Emerging Giants, que ele falou do fail fast, né, que é o errar rápido, ele falou, errar rápido é desculpa pra quem é preguiçoso. Que você eu nunca mais vou repetir fail fast, porque eu repito sempre isso, não, vamos errar rápido, não, é desculpa pra você errar, né, e seguir em frente. Passar pano. E passar pano, mas enfim, mas obviamente não é nesse sentido. Mas no saúde isso é mais complicado, não, você não tem pode, menos velocidade. Então não pode acontecer. E aí é menos velocidade, né? Então assim, vou errar no back-office de saúde, no marketing, beleza, mas ali no produto... No produto, é diferente. Então vai ser mais lento, ponto. E vamos lembrar... Esse é um ponto importante, porque... Então assim, não é que não vai ter, mas vai demorar mais. Vai demorar mais. E vamos lembrar que assim, todo mundo, vamos pegar mercado americano, né? Todas as Giant Techs entraram e ninguém até agora gerou o resultado que gerou em outros setores. Fato. Né? Pô, Amazon, Berkshire e Walmart, né? Acho que era o Walmart. Não, e JP Morgan, desculpa. JP Morgan. Cara, acabou. Então foram lá, fizeram, deu zero, deu água. A Amazon tá voltando agora. Aí voltou fazendo aquisição. Então, assim, do zero não foi. Então, é um setor... Diferente, né? É mais lento por natureza. E tem que ser mesmo, né? Porque o dano é muito maior. Muito maior. E aí você disse que chegou aqui, né? No Mineirês aqui, né? Aqui onde? Como é que tá a 3778 hoje? Quantos clientes? Qual é a cobertura? E o principal, brequivado ou não? Agora é a pergunta. A pergunta. Se fosse 2, 3 anos atrás, eu não podia falar, era o contrário, né? Como ele tá rindo, eu acho que é sim, viu, Gustavo? Sim, chegando. Tá rindo de nervoso. Tô rindo de nervoso, porque demorou bem mais do que a gente gostaria, né? Dado todo o ajuste que teve no mercado, não preciso falar, né? Então, sim. Demorou mais, doeu mais, né? Mas chegamos, né? Finalmente chegamos. Parabéns. Do que você, né, trouxe, né? Assim, a gente conseguiu dobrar em 4 anos, né? Então a gente teve primeiro né, nesse, vamos dizer, inverno das startups, né? A gente teve que fazer o dever de casa, rever carteira, rever o que a gente tinha de portfólio, então a gente diminuiu para depois aumentar. Então isso foi um desafio, né? Então um desafio grande, né? Mas tivemos que fazer, então foi feito. Então hoje a gente tem mais de 400 CNPJs como cliente, a gente tem 23 das 100 maiores empresas como cliente nossos, a gente tem aí de vidas elegíveis mais de 1 milhão de vidas, estamos em todos os estados, temos ambulatório em mais de 200 ambulatórios dentro de empresas que a gente que faz a gestão, fazemos mais de 100 mil exames por mês, estamos agora no nível de automação de agendamento, mais de 40% do nosso agendamento é automatizado, enfim, então os números agora ganhando cada vez mais relevância, né? Muito bom. Mas você fala do inverno e dos ajustes que vocês fizeram, mas vocês não passaram na trilha tradicional do Venture Capital, né? Vocês não têm os logos tradicionais aí, né? Vocês têm um grupo de investidores que até... quase mais private equity ali, ou mais, né, uma coisa muito mais paciente, nesse sentido de eles são muito mais pacientes do que, né, dar o retorno, dar um resultado para um LP ali. Por que vocês seguiram por esse caminho e também por que você não cedeu a... Provavelmente você deve ter recebido muita procura, né, nesse meio tempo aí. Por que... Ótimo ponto. Acho que você já trouxe, né? É paciente, né? A gente desde o início já tinha uma visão
de que não seria um projeto de curto prazo. Né, tá? Legal. Não que a gente não tenha subestimado o prazo, tá? Mas a gente já sabia... Já pensava que era longo prazo, mas ainda foi assim, mais. Né? Então, assim, a gente sabia que a gente gostaria de um capital paciente, né? Porque exatamente por todos esses fatores. Saúde é outra cultura, a gente está falando de uma transformação cultural de consumir saúde corporativa, né? De qual a importância disso para as empresas de fato, não é o que a gente fala na imprensa, mas as empresas de fato importando com isso. Isso é uma transformação que vem acontecendo, né? Então, mas é isso, toda mudança cultural demora. Então a gente já sabia que isso era, né, um ponto que levaria tempo, então ter um capital mais paciente, a gente sempre entendeu que seria bem relevante para a gente. Né? Então... Mas ao mesmo tempo, se você sabe que precisa de uma mudança cultural, mas ok, que você precisa do capital paciente, né? Mas você precisa dessa mudança cultural, você deveria ser menos low profile e investir mais em marketing. Concordo. Hoje eu concordo, né? Deixa eu ligar pro Lema aqui. Eu falei, pô, Lema, olha o que você fez com o menino. Hoje eu concordo. Tá. O ponto foi muito também onde investir. Então a gente investiu, parou e volta a investir. Né? De novo, tem a ver tanto com o contexto, né? Tem que brequevar, quanto também do que a gente não conseguiu, o resultado que a gente esperava. Né? Então... Tá, não deu resultado, eu não vou fazendo também. É isso. Né? Então, pô, ali num primeiro momento, muito capital para testar rápido. Essa parte dá para testar rápido, né? Para testar rápido, depois não posso testar tanto assim, então vou demorar mais para entender. Tá. E aí a gente chegando no ponto que hoje o nosso mercado, ele é um mercado, né, que o marketing é muito mais de proximidade, muito mais de relacionamento, muito mais de falar certo para a pessoa certa do que o marketing de clique, de growth. É diferente, né? Então, e aí a gente foi percebendo isso também. Né? Então, pô, hoje nada contra, mas pra gente muitas vezes faz mais sentido eu patrocinar um evento de varejo do que o Conar, para nós, tá? Então, assim, isso não é trivial, isso não é óbvio. Né? Então, né? Então, a gente foi aprendendo isso. Né? Mas como você aprende isso? Porque varejo, como que você chega? Né? Porque não é intuitivo. Conar não é o seu comprador, não é intuitivo. Mas pelo público e pela atenção que eu vou ter. Né? Então, no Conar ali eu vou ter uma atenção dividida com 300 prestadores do RH, muito pulverizado, certo? Uhum. E o que a gente percebeu é que converte pouco. Então, para o nosso business, porque o tomador de decisão no final do dia, ele vai querer um pouco mais de proximidade. Tá. Quando eu vou para um evento que é de varejo, eu já selecionei quem vai naquela sala, ou quem vai escutar aquilo ali, é só o cara que está querendo escutar aquilo ali, porque é varejo, ele está falando de core business. Tá. O cara que parou para ouvir, eu já fiz um funil que ele está super interessado. Uhum. Natural. Certo? No outro, todo mundo vai ouvir, beleza. É interessado ou não. Vai me dar mais awareness. O outro, não. Vou ser bem mais sniper no que tá... se o cara dentro do evento de varejo parou para me ouvir, ele está interessado de fato, né? Ele tem outras coisas para ver dentro do varejo. Bem, seguindo a metáfora aqui do 3778, né, que é o encontro da máquina com o humano, eu não posso deixar de perguntar, não é nem sobre se eles utilizam AI. Hoje em dia. Hoje em dia. Que tipo de caso de uso você tem, quer seja na operação, no atendimento, e qual o resultado disso, né? Porque a gente tem visto que as health techs, né, têm utilizado AI, né, em muitas frentes. Queria entender só um pouquinho como é que a 3778 tem feito pra gente ver um caso real de uso. Espero legal, que você tenha. Legal, não. Se eu não tiver, né? demitido. Demitido, sabe o podcast. Não, você já recebe a cartinha de... Já tá. Emoji Giants. Exatamente. Já tá eu não devia nem falar inteligência artificial, eu devia falar assim, sabe, como se fosse algo mais super comum. Aí a tecnologia que você usa... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, os seus agentes, o que tem feito, sabe? Agentes. Tem agentes 3778, né? Enfim, já poderia fazer uma pergunta ali. Meio... Dar mais 3778 agentes, né? 3.778 agentes. Pois a gente tá viajando com o número de 3778. Tá vendo que tem um bom efeito? Funciona. Mesmo, funciona. Não, ótima pergunta. A gente divide em 2 grandes blocos, né? Então, hoje a gente tem ali muita utilização, já antecipei aqui na parte de back-office, né? Então, cara, toda a parte... Saúde ainda tem muito documento, né? Saúde ainda tem muito... mesmo que não seja papel, ainda tem muita burocracia, ainda tem muito... na saúde corporativa, muita coisa, né? Que você tem que ter o registro. Então, essa parte de back-office a gente já vinha usando, e aí é óbvio, agora com as novas ondas tecnológicas,
né? E isso realmente escalou. Hoje, é o que eu falei, assim, variando de 30% a 40% de todo o nosso agendamento, já é sem nenhuma interação humana, né? Aí o que é o ponto? É isso, né? Porque quando a gente fala de agentes, para um processo desse, você tem dezenas de agentes, fato. Você não tem um agente que vai lá e faz todo o processo. Talvez uma das vantagens nossa é que, porque desde o início está mexendo, né, com isso, não é simples como parece, é só você ver as estatísticas. É natural de toda nova tecnologia. Muito se tenta, né, aí ali os 10%, 20% dão certo, beleza. É por aí mesmo. Talvez a gente precise tentar menos para achar, por já ter há muito tempo testando e ver o que funciona e o que não funciona. E ser, por incrível que pareça, apesar da gente ser, né, nativo disso, a gente é bem conservador no uso, no seguinte sentido: a gente toma cuidado para onde a gente vai apontar, porque o maior motivo de falha ou você não tem o dado ou você está apontando para o lugar errado. Tá. Então a gente é bem chato. Cuidado com a isso. saúde que a gente falou aqui. Além disso, né? Então a gente já viu, gente, assim, não dá, por exemplo, se você der, e tem erros básicos que a gente vê cometendo, se você der para uma LLM acesso a uma base de dados, qualquer que seja ela, se ela for, não é atacada, mas ligeiramente desafiada, ela vai falar o que está programado para não falar. Então, muitas vezes ela não pode ter o acesso. Então você vai perder, às vezes, um pouco de automação e o UX vai ser um pouco pior, mas ela não tem acesso direto à base. Você vai ter camada de proteção para isso. É trivial, mas muitas vezes a gente esquece de fazer isso ou não faz em busca de um UX melhor, né? Então tem que tomar cuidado, né? Assim, a gente tem caso até dito na imprensa, né, de LLM Saúde, de ali ela ser, né, desafiada e abrir dado de outro cliente que não podia abrir. Se ela não tem acesso, ela não vai abrir. E aí é o único jeito, tá? Assim, tô sendo bem simplista, né? Se você der acesso, não, mas eu fiz uma programação. Cara, ela é feita para dar resposta, né? Então, tá. Então tem coisa que, né, se o erro permitido é 0, cara, não pode ter acesso. Não pode. Tô dando pode. um exemplo simples. Não, mas a gente é conservador nisso. Não, mas tem um agente aqui que a usabilidade ele é melhor. É melhor. Mas você entendeu o risco? Beleza, não, entendi. Então você está comprando. Eu acho que essa é uma discussão importante, que são os guardrails ou a questão de segurança. Total. De novo, estamos na saúde, né? Então a gente é bem conservador assim, entender bem o uso, entender bem o risco, entender qual dado eu estou usando para isso. Então, e aí em cima disso a gente faz. Então, back-office é uma linha. A parte de predição é outra linha que a gente já faz há muito tempo, independente de LLMs. Cara, predição de tempo de internação, predição de reinternação, pacientes de alto custo, isso já faz há um bom tempo. Né? Classificação de risco de paciente. Então, a gente hoje tem uma linha de cuidado de saúde mental que é muito legal, que funciona muito bem e que é super custo-efetivo, exatamente que eu consigo dar qual densidade assistencial, ou seja, o que você realmente precisa de acordo com o seu grau de risco. E à medida que você vai sendo atendido, o grau de risco vai sendo calibrado, sua jornada vai sendo calibrada de forma, né, vamos dizer, algoritmo junto, 3778, algoritmo junto com o profissional. A decisão final é do profissional, mas sempre o algoritmo trazendo para ele ali, né, vai precisar de mais 10 consultas, mais uma consulta, mas precisa ir agora, né, em algo físico. E hoje a gente consegue ter uma jornada ali 99% digital, inclusive para o paciente moderado a grave. Esse é o ponto. Então, eu batendo aqui, você falou para não bater. Né? Me controla. Controlar. Então, assim, a telepsicologia vai resolver até certo ponto. Depois você vai precisar de medicamento, você vai precisar de um tratamento, né, mais intensivo. E aí a gente usa muito tanto a parte de risco quanto a parte de custo para você alocar melhor. Então, poxa, vai ter uma pessoa que você vai ter que faz sentido e você deve pagar, inclusive, a internação psiquiátrica dessa pessoa, outra pessoa que, foi no psicólogo ali, mas tá virando psicólogo amigo, então não é bem isso que precisa, né? Então, e aí isso tem funcionado bastante, né? Aí essa é outra linha que a gente usa. Isso vem através dos modelos, né? Então, a gente não vende o modelo, mas a gente opera através do modelo, né? Então, isso é bem bacana, né? Outro que a gente fez, né? A gente fez com um cliente agora, Outubro Rosa, né? Primeiro, a gente entendeu um dos principais motivos da não ida ao exame, né? E transporte é um dos principais, mesmo para quem tem transporte, tá? E aí você vai ver literatura internacional e nacional, é um fato. Aí o que a gente fez? Pagar o Uber para ir fazer mamografia. Cara, engajamento de mais de 90%. Nossa, coisa simples. Você vê que é uma coisa simples. Mais de 90%. Pessoas que têm acesso ao plano, tá? Mas aí a gente fazia o concierge, fazia um agendamento, pegar em casa, levar no parceiro, que nesse caso foi o AC Camargo, muito legal, porque eles abriram para isso, e voltar. Então, assim, eu tô falando ali de mais de 80% de engajamento, que é pouquíssimo comum em qualquer ação que você faz em saúde. Então foi um Outubro Rosa diferente. Teve palestra, mas não, a gente vai pagar o seu Uber para ir. Então identificamos quem eram as mulheres que eram elegíveis e que não tinham registro de
né, de ter feito, oferecemos e tivemos um engajamento altíssimo, né? Então, é algo que, para o ano que vem, a gente vai... As pessoas conseguem ver quando você está também dedicado ali no... E olhando o dado, né? Assim, e olhando o dado, às vezes até de forma mais simples, mas isso. Pô, cruzando o dado de transporte é um problema, conveniência é outro problema, saúde você consome por conveniência. A pessoa tem acesso, por que ela não vai? Tem acesso, tem um plano. O que você vai fazer? Porque você já... A falta de tempo, não, é verdade, mas falta de tempo é o quê? Pô, a falta de tempo muitas vezes é alguém agendar para você, te pegar na porta e deixar na porta. Olha. Agora, falar um pouquinho sobre mercado, né? A saúde suplementar no Brasil hoje tem 52 milhões de beneficiários. E é um mercado que sempre dá problema. Todo começo de ano as empresas reclamam dos reajustes, os planos falam da inflação médica, né? 40%, 50% de reajuste em alguns momentos, 20, 40, 30, 40%, né? Essa coisa do custo é muito, muito complexo. Qual que é o problema da saúde suplementar hoje no Brasil? O que precisa ser feito para destravar? Acho que os problemas são vários, né? Assim, vou brincar, né? Problema complexo, solução fácil que não funciona, né? Boa, receita, Então, assim, você tem... Mas dividir em algumas linhas, né? Você tem uma parte de desperdício. Ponto final. E da forma que a gente consome saúde e a falsa sensação que quanto mais a gente faz, mais protegido a gente tá. Aí a gente, enquanto paciente também, né? Pô, na hora que você tá doente, você quer fazer tudo, né? Se você vai num médico, você fala que você tá passando mal, ele te dá um remédio, não pede no exame, faz nada, você fala, pô, médico ruim. Pediu nem um examezinho, né? Mentalidade. Né? Muitas vezes o médico também ali no ambiente errado, nunca te viu, tá num pronto-socorro, cara, ele vai tentar cobrir mais coisas que ele não te conhece. Então ele vai pedir mais exame para estar mais, né, assim, deixa eu reduzir a chance de erro. Então tem uma parte de desperdício, tem a fraude também, aí é Brasil, né? Já é parte, né? Aí vai falar que não tem saúde? Não, tem saúde, então fraude também é relevante. Então isso dá um desperdício grande, né, de coisas que a gente está pagando que a gente não precisava fazer, seja por fraude, seja por excesso, né? De consumo. De zelo, eventualmente. De zelo, de consumo, de cultura, ponto. Então aqui tem dinheiro, né? Então isso é uma coisa que custa, tá? Do outro lado, tem a questão também que é inexorável, vamos dizer assim. A gente está envelhecendo e está chegando tratamento mais caro que funciona melhor. Então, se de um lado antes você dava tratamento mais caro que não funciona, tá ali no desperdício, um tipo de fraude, existe, né? Você dá tratamento para quem não precisa, você faz a cirurgia para pessoa que não precisa, né? Porque a remuneração leva para isso. Do outro lado, agora, não. Assim, a gente está ficando mais velho como população e tem tratamento melhor, mais caro. Acho que a oncologia está claríssimo isso. Sim. Tá chegando os novos tratamentos que antes, né, a diferença é gigantesca, mas a diferença de resultado é gigantesca. Também. Então, pô, vai custar mais. Então, tem isso. Só que aí dentro disso entra um outro ponto que é a prevenção, né? Que a gente nunca investiu, de fato, é difícil de investir, né? Que, por exemplo, se você pegar um câncer de colo, né, de intestino, estádio 1 para o estádio 3, 4, pô, agora você tem um tratamento de estádio 3, 4 que mudou, tá bom, mas se você pegasse no 1, é um tratamento cirúrgico que custa 10 vezes menos. Então, assim, tem mais cura, custa menos. Então, se eu pegasse antes... custaria muito menos. Não pegou? Pô, agora você vai tratar. Que bom que tem um tratamento agora que funciona muito mais do que os outros. Mas você podia não ter. Podia. E aí, quando você vai ver na prática, a gente ainda tem uma performance de prevenção no mundo, mas no Brasil ainda mais, né? Baixa. Né? Eu acabei de falar de mamografia. Se a gente for olhar mamografia em quem tem acesso ao plano de saúde, cara, é relevante o número de mulheres que ainda não fazem. Não fazem, né? Então, assim, e de novo, você pegar um estadio mais no início, né? Ou seja, né, o câncer está mais ali no inicinho para um câncer que já está mais avançado, a diferença de cura e de custo é significativa. Então, a gente tem um trabalho para fazer nisso também. Então, tem o que ser feito, desde combater desperdício, mudança de cultura, forma como a gente entende e consome saúde, mais longo prazo. Parte da fraude não, mas o IA tem ajudado cada vez mais. Tem uma parte que cara, vai custar mais, não tem jeito, estamos envelhecendo, vai custar mais. Então a gente tem que tirar daqui do desperdício e da prevenção a poupança para chegar, né, no que vai custar mais. Aí vai caber para todo mundo. Vou voltar ao meu exemplo de saúde mental. Se eu vou lá, eu pego todo o meu orçamento e dou só para quem está leve, e aí o cara grave não tem acesso, aí na hora que ele precisar vai custar muito mais. Certo? Então é melhor a gente já distribuir de maneira mais adequada quem precisa, tentando, óbvio, sempre evitar, né? Isso vai gerar. Então,
problema complexo. Acho que são vários pontos não da tem bala cadeia. de prata. Não tem. E é uma mas cadeia essa que questão da prevenção, acho que é crítico, né, mesmo? é crítico. É crítico. E aí, qual que é o desafio? A gente ainda não tem um modelo de remuneração por prevenção, certo? Sim. Então, e aí, vamos para a parte pragmática em qualquer setor. O que não tem orçamento, não existe, né? Não existe. Não tem orçamento. Pô, isso é importante. O que você Tá, mas destinou? qual que é o Pô, cenourinha, zero. né? Então, Qual que você- então é só desejo, né? Isso tem mudado, mas né, quando você pega saúde mental tem mudado bastante. Mas ainda tem desafio, né? Muito, tem desafio e tem oportunidade. Você deixou o Brigato cheio de perguntas ainda, porque ele quer fazer matérias agora que a gente sobre vai o mercado começar, de health pô, techs, mas agora que tá começando. infelizmente está chegando ao final do nosso episódio. E eu sei que você tinha voltado. Pois é, Pra mas cortar, o pessoal né? da produção Cortar ali ele, tá falando já vamos adiantar, mas assim, aí você pode conversar com ele depois né? Porque eu sei que você tá doido pra Certamente, pegar um furo aí, né? certamente. Cuidado. E, Guilherme, a gente tem uma parte aqui do episódio que é muito bacana, que é o seguinte, a gente quer saber quem é o Guilherme fora do LinkedIn, tá? Mas assim, não vem com resposta do tipo, eu gosto de ler sobre saúde, Gosto de ler sobre epidemiologia. Exatamente, Não, exato. vale. Ou, enfim, Posso não. consultar o chat GPT que vai responder? Fala uma coisa inusitada, uma curiosidade sua, uma coisa que você faz que a gente nem imagina, né? Uma coisa você comentou do bacana. xadrez, você gosta de xadrez. É, Não você sei falou do se é xadrez. o Não, aí você já hobby, tá alguma coisa. enviesando a resposta dele. Deixa ele responder. Já tá. Mas algo que, assim, ninguém imagina que você faz, um hobby, alguma coisa Já diferente. tivemos estamparia, já tivemos fabricação de pois é, cerveja. Verdade, Já muito tivemos cozinhar, lógico. Cuidar de jardim, né? jardim. Quem que era o jardineiro? Já tivemos o jardineiro, cervejeiro. Mas o Lucas Adomad nunca vou esquecer, que ele faz, no tempo livre dele, ele faz Estamparia, camiseta. Ele tem da máquina própria de Nômade. silk pra fazer. Pô, legal, hein? É meio metalinguístico ali. Eu falei, não era pra ser, mas é o hobby dele, né? Mas me conta aí, vou botar. Eu queria que fosse rápido aqui, vou botar até uma ampulheta aqui pra você me contar. A pergunta difícil dessa é rápida e né? Mas eu acho que não vou ser tão interessante contra os outros, não, e não vou conseguir fugir tanto da saúde, né? Porque eu gosto e aplico de estudar muito neurociência da educação infantil, tenho 3 filhos. Olha. Né? Uau. Então, eu sou pai apaixonado, então leio é bem muito interessante. disso. Neurociência da educação infantil. Leio muito e aplico muito nos meninos. Caraca! Então, esse é o meu... Pô, me indica um livro disso, porque esse é um assunto que eu quero estudar mais. Menos livros, neurociência. mais artigos, né? Então, assim, lá em casa, minha mais velha tem 8 anos, cara, a gente sempre foi muito restritivo com relação à tela, porque já tem muita coisa publicada há muito tempo. Não sei se vocês viram agora a Austrália proibindo todas as redes sociais, né, para 16 anos, todos, inclusive YouTube. Né? Então, assim, eu olho algumas coisas, especialmente na infância, a gente vai ter a minha perspectiva é que a gente vai ter uma visão igual a gente já teve do cigarro, tá? Assim, a gente... De malefícios. De tela, de malefício para criança. E um pouco disso, pela experiência de inteligência artificial lá naquela primeira startup, a gente já vendo que o quanto que tela reduz criatividade, reduz capacidade de plasticidade Volta aquela neural. De fazer a pergunta no chat GPT. É isso aí. É ferramenta, não é substituto. Né? Se você tratar como substituto, você vai ser substituído de fato. Né? Só um pouco nessa linha de artigos que eu gosto. Né? Assim, já tem artigo mostrando que a gente achou que a LLM ia diminuir o gap de conhecimento, né? Tá aumentando. Porque quem sabe usar, né, o bom profissional usando tá ficando mais distante do mau profissional usando. Porque é o como usar no final, é uma ferramenta. Eu escrevi até um martelo, pô. Você sabe usar melhor com o eu outro. escrevi um artigo recentemente. Tem artigo científico sobre isso. Eu escrevi um artigo recentemente que parece óbvio, mas é algo que a gente tem percebido. As pessoas estão cada vez mais preguiçosas com qualquer tipo de AI, quer seja limitada, quer seja generativa, e a gente está perdendo o método socrático, que é como jornalista, aquilo é ótimo, vai entender. A gente não está... Eu acredito que a gente vai chegar num momento que as pessoas vão desaprender a perguntar. E aprender a fazer boas perguntas, isso cara, é uma coisa que eu aprendi na universidade. Não é o técnico que você aprende. Você tem que aprender a fazer boas perguntas para poder treinar a inteligência. Né? Então, a sua inteligência, fazer conexões. E é o que está começando a aparecer. Você é uma ferramenta. A gente chama de inteligência artificial, mas está longe de ser uma inteligência humana. Eu sei que tem fla-flu para tudo isso aí. Mas assim, ainda estamos falando de modelo
matemático. Sim, matemático. é predição, É, e probabilidade. probabilidade com a próxima palavra. E ainda que ele entre numa perspectiva de previsibilidade ou de atuação como o cérebro humano, o segredo é como a gente vai aprender a pensar com a AI também. Porque vai ter... né, assim como você trouxe o exemplo do xadrez, pode ter exemplos mais... Alguém pode dizer o seguinte, não, vai substituir sim a mente humana, vai ser menos... Vai ter menos erros, vai ter um grau de assertividade, de registro muito maior. Porém, até para esses que são mais radicais, que pensam que a AI vai substituir a inteligência humana, eu acho que tem esse desafio. Como pensar com a AI? Né? Eu acho que ou como fazer o prompt engineering, como você realmente saber acionar fazendo boas perguntas e cruzando as informações. Eu acho que isso a gente está perdendo. Eu acho que isso a gente vai perder num futuro próximo. E talvez o que... Né, não estou prevendo nada. O lado otimista, não dá para prever mais nada hoje, né, mas o lado otimista é que a gente achou que ia reduzir gap vai aumentar. Então, alguma hora isso vai ser corrigido por causa disso. Né? Exato. Então, uma hora a gente vai voltar a falar o seguinte... O profissional que sabe usar, o profissional bom usando, vai aumentando o gap para o profissional médio usando. Exato. A gente achou que não. Pô, o conhecimento está disponível. Não, falei, todo mundo nivelou, né? A diferença é que você já tinha lido mais que ele. Então, agora você não precisa ler, você está no mesmo lugar. Não, porque você pergunta melhor. Aí vai começar... Simplificando, né? Mas não é só perguntar melhor. Você sabe o momento de usar, você sabe quando não usar. E você sabe o que usar. A resposta você sabe julgar melhor. Então, assim, é uma série de pequenos pontos que aí tem artigo mostrando que isso dá diferença. O gap está aumentando, não está reduzindo. Interessante. Então, valeu a pena investir na carreira de empreendedor e deixar a carreira de médico ali em stand-by. Mas você tem dinheiro no bolso não, mas... Claro, você não. Tem CRM já ainda, você não tirou o pezinho, né? Não, eu tenho CRM, sinto falta de atender, mas na minha perspectiva aqui não dá para fazer as duas coisas. Não dá mesmo. Respeito quem consegue, eu não consigo. Mas para mim valeu a pena. Eu sou apaixonado. Né? Não vou voltar pro consultório, né? Muito bom. Boa, beleza. Não muito bom que você vai voltar pro consultório. Muito bom que você tá feliz, tá? Não, mas bom. Não tô questionando. Hoje, depois de tanto tempo de formado, é bom pra todo mundo. Não tô questionando aí a sua... É bom pra todo mundo. Enfim. Pessoal, então, obrigado, Guilherme. Obrigado, Diogo, mais uma vez pela presença, por esse papo. Foi ótimo. Espero que a gente possa ter mais oportunidades aí de falar. Então, botar a 3778 nos startups que nunca saiu. Vamos só tá aceito. O convite já aceitei. Boa. E da nossa parte, a gente segue no apoio às Emerging Giants para que você se torne Giants mais breve. Boa. O próximo, né? O próximo podcast é o Giants. É o Giants. Não é mais o Emerging Giants. Exato. Exatamente. Legal. Vou cobrar, hein? Aí você vai botar 3778 ao quadrado. Boa. É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast MVP. Fiquem ligados, fiquem ligadas, toda quarta-feira no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de áudio, trazendo bate-papos, assim, conversas bem descontraídas sobre tecnologia, inovação e o mundo dos negócios. Até o próximo. A gente se vê.